Zé Dantas, também quero escutar a sua percepção sobre esse desafio de, em 20 dias, montar o governo. O que se sabe sobre isso? Quais são os nomes que ele deve apostar? Mas esse ponto levantado pelo Mota me parece muito interessante. Trata-se de uma esperança não somente para os argentinos, como para um grande contingente da população da América Latina. Você vê dessa forma também, Dantas? Sem dúvida. Essa experiência ela pode ser, vamos dizer assim, pode ser um despertar, ou também ela pode ser uma pá de cal. Porque se a experiência da gestão do Milei der certo, nós teremos isso impactando nas eleições de 2026 de uma forma muito clara, inclusive até de reversão de expectativas por parte da esquerda no Brasil. Se por acaso não for bem, aí você provavelmente vai ter um efeito rebote, né? Aqui no Brasil, você pode ter até uma consolidação dessa perspectiva de que é preciso dar continuidade ao atual governo, né? E lá na Argentina você pode ter uma insatisfação, né? Novamente com aquela situação, e isso gerar uma mudança mais para frente, como aconteceu com o Macri, né? Com o Maurício Macri, que fez ali uma gestão, começou a promover reformas importantes, mas não teve tempo também. Talvez o encaminhamento político das pautas não tenha sido bem feito, e ele acabou frustrando o seu eleitor e acabou perdendo as chances de uma reeleição. Então, isso não dá para saber ainda, né? A gente ainda não tem nem o governo formado. Naturalmente, ele terá de trazer as forças ligadas aí a Patrícia Bullrich e ao próprio Maurício Macri, vai ter de trazer essa gente para consolidar essa aliança, né, de direita no governo, e aí, quando começarem as negociações para o encaminhamento das pautas de interesse do Executivo, que vamos ver como é que vai ficar em relação aos demais partidos. Eu acho que há uma grande diferença cultural entre a população, entre a sociedade argentina, embora eles estejam sofrendo mazelas que nós também sofremos. Eu acho que há uma diferença cultural muito importante entre as duas sociedades. Eu conheço bem a Argentina, já estive lá inúmeras vezes, e isso ficou bem verificado no próprio desdobramento da eleição. Uma eleição que aconteceu de forma absolutamente pacífica, né? Ninguém caiu na polarização da campanha, né? Ninguém entendeu aquilo como uma forma de eu vou lá para matar, para espancar, ninguém morreu por conflito político, por briga política. E a própria esquerda, não pode se deixar de dar aí o mérito para o Sérgio Massa, que reconheceu imediatamente a derrota. Ele deu a notícia, foi ele quem deu a notícia. Ele deu a notícia, Daniel, bem lembrado. Então, assim, isso é um exemplo para todos aqui no Brasil, porque aqui, infelizmente, nós tivemos um presidente que perdeu e ficou em silêncio. Então, isso sabe, é uma questão que vai além, ela tá associada à educação, à civilidade. Então, assim, os argentinos têm a ensinar a gente, ao nosso sistema político aqui, a nossa sociedade também, aos nossos eleitores. É preciso que a gente saiba que a diferença, né, entre o jogo político e a sociedade. É um desespero lá, né, Dantas? Chegou no fundo do poço, porque... Não é Dantas, fecha você em 20 segundos, eu passo para o Zé Maria. Fecha você, Dantas. Tá. Eu quero, só para finalizar isso, falar da imprensa, né? Eu acompanhei a cobertura da imprensa argentina. Não teve nada a ver com a cobertura feita pela imprensa brasileira na nossa eleição. A imprensa argentina manteve um equilíbrio na cobertura, com críticas a ambos os candidatos, com análises equilibradas, com as críticas, com os elogios, enfim. Você percebe um comportamento muito mais profissional da imprensa argentina do que da brasileira. Tá. Zé Maria fala, depois o Beraldo faz um complemento. Você, Zé Maria. Zé Maria ficou verde para mim aqui. Pois é. Tá zerado agora. Vai lá, Zé. Eu melhorei agora, né? Melhorei. Olha, tá saudável, raiva, tá saudável. Mas é o seguinte, a Argentina não pode dar lição de moral em política para o Brasil, porque vem elegendo sucessivos candidatos de esquerda e que vem estragando o país.
O peronismo arrebentou com a Argentina. A Argentina era um país que tinha o maior PIB aqui da região, chegou a ser um dos maiores do mundo, né? E o que deu errado? A política, lá atrás, as decisões anteriores. Aqui no Brasil, houve dúvidas sobre o resultado das eleições. Por isso que o presidente Jair Bolsonaro não assumiu imediatamente a derrota. Essa é uma realidade. Ele deveria ter assumido a derrota, mas ele tem os motivos dele lá de não assumir a derrota. Civilidade por civilidade, o Milei ligou para Jair Bolsonaro e não ligou para Lula, por exemplo. Então, existem características próprias. Sobre a possibilidade de formação de governo, eu acompanhei a política aqui passo a passo e posso dizer, o país ganha quando a política se une. Isso, para mim, fica muito patente com o impeachment de Collor. Entra o Itamar, uma grande virada na economia e na política do Brasil, porque Itamar entrou com muito apoio. Um impeachment, e eu sempre digo isso, não é o fim de um governo só, é o início de outro governo com muito mais apoio. E isso aconteceu também com Michel Temer. A Dilma tinha levado o Brasil caminho certo para o brejo. Chegou o Michel Temer com apoio do Congresso, e ele próprio dizia que se tratava de um presidencialismo congressual. O Brasil saiu daquela trajetória nefasta, melhorou. Então, a política apoiando fica melhor. Milei terá uma ampla possibilidade de colocar técnicos, porque chega à presidência da República sem aqueles conchavos, sem aquelas amarras de pessoas que querem sugar o país. Isto é muito bom. Ele vai enfrentar dificuldades, porque não tem governadores. A política argentina é muito de províncias e de governadores. Os governadores é que fazem o apoio no Congresso Nacional, e ele não tem. Mas ele pode fazer um apelo e um discurso em nome do país e não em nome próprio de qualquer partido, já que ele não representa um partido político. Então, é uma grande chance, sim, da Argentina de iniciar um processo. Não é do dia para a noite que se reconstrói um país. Depois, quero que você traga os bastidores dessa conversa entre Javier Milei e Jair Bolsonaro. Ainda sobre esses assuntos, o Beraldo vai fazer um complemento, depois eu passo para o Mota. Você, Beraldo? Não, rapidamente uma provocação, porque me soou muito estranho o Massa tão rapidamente ter reconhecido a derrota, já hoje renunciar ao posto de ministro da Economia com o discurso de que vai facilitar a transição. Também me chamou muita atenção a rapidez com que o presidente Lula se manifestou nas redes sociais reconhecendo a derrota de Massa. E aí eu faço a provocação aos meus colegas. Não parece que há algum interesse ali de composição, alguma tentativa de preservar algum espaço? Porque não é natural. A Cristina Kirchner foi presidente da República, já embarcou numa campanha de vice-presidente do Fernandes para tentar se segurar ali, porque estava sob ameaça da justiça. Quer dizer, não há também toda essa grandeza na política argentina, não. A gente só vai descobrir... Eu também acho, Beraldo, eu fiquei feliz que você disse isso, porque me desculpe, meus amigos, disputar a eleição é uma batalha muito dura. Vocês sabem onde foi também que um perdedor não admitiu a derrota e foi para a pancadaria num paizinho pequenininho chamado Estados Unidos da América. Mas não foi agora, não. Foi no ano de 2000, na eleição em que George Bush disputou com Al Gore. E aí deu uma confusão lá na Flórida, na contagem de votos. Verdade. E esse assunto foi parar na Suprema Corte Americana. Nenhum dos dois queria admitir a derrota. E aí a Suprema Corte Americana disse o seguinte: para com essa recontagem de votos aí, numa decisão do grande juiz Antonin Scalia, um ícone dos juristas conservadores, né? Ele mandou parar. Então, eleição é disputada até o último momento. Eu me junto ao meu colega Cristiano Beraldo na desconfiança de tanto altruísmo, tanta generosidade assim, subitamente. Pois é, o Beraldo fez uma provocação, né, Dantas, sobre o estranhamento que ele sentiu com essas manifestações muito rápidas e ágeis, se não teria um interesse por trás de talvez fazer parte do governo. Acho que a resposta está: se criarem um Ministério do Planejamento, escreve, talvez seja para acomodar alguém. Vai lá, Dantas.
Olha, tem uma agenda bem concreta, que são parcelas, né, de empréstimos que a Argentina deve ao FMI, que estão vencendo nas próximas semanas, nos próximos dias. Então, me parece muito mais uma estratégia política de desembarcar, né, do governo logo e, vamos dizer assim, ir buscar um refúgio fora das vistas, né, da imprensa, então é um canalha, tentando justamente jogar essa, vamos dizer assim, o Milei ficar com o ônus, né, da renegociação e etc. Tanto é que o Milei, que também não é burro, resolveu ali colocar um emissário para fazer a transição com Fernandes, né? Quando eu falei aqui de exemplo, eu citei aqui que há uma percepção diferente, né? Eu não estou dizendo aqui que eles são maravilhosos, super civilizados, em nenhum momento, até porque no bloco anterior eu mostrei a realidade prática, né? Os números e também o laboratório que foi feito na Argentina com políticas sociais, com programas sociais exagerados, né? Então, mas a política, né, ela tem também o seu código de conduta e a gente parece que está esquecendo isso. A gente que fica do lado de fora, a gente percebe, né, que eles, os integrantes da política, que desfrutam das máquinas partidárias, que desfrutam do poder de alguma forma, não estando no exercício do cargo ou fora do exercício do cargo, eles, naturalmente, eles se entendem, né? Vocês vão ver brigas e alianças e amanhã traições e novas alianças com inimigos, né? No fim, quem é o prejudicado nisso ou quem fica a parte dessa discussão é o cidadão, é o eleitor, é quem banca essa festa toda.